Doutores, sejam todos muito bem-vindos, um bom retorno a todos. E agora nós vamos trabalhar com a prática trabalhista. Mudanças, né? Último ano, perspectivas, né, de finalizar esse curso, exame da OAB, maravilhoso, né? Então vamos lá que nós temos muito trabalho pela frente. Já que estamos falando de trabalho, vamos trabalhar. Nós vamos estudar agora a prática trabalhista. Bom, com relação à prática trabalhista em si, nós já temos a base do processo civil. Então, nós já temos formados aí, né, a estrutura de uma petição inicial, de uma contestação e os recursos em geral que serão desenvolvidos também agora. No entanto, nós vamos ver as peculiaridades do processo trabalhista, as características que é próprio do processo de trabalho, né, e das suas petições. Este ano, então, nós vamos, apesar de utilizar aquela estrutura do processo civil, nós vamos ver que ele tem muitas peculiaridades que acabam, assim, totalmente diferentes daquela estrutura que nós utilizamos no processo do civil e que nós vamos utilizar agora no processo do trabalho. Meu Deus, o que eu faço? Né? Vai mudar completamente. Agora que eu estava começando a ter uma estrutura do processo civil, eu já não sei mais como é que vai ser isso. Não, acalme-se, porque no final vocês vão concordar comigo. A prática trabalhista, ela é bem mais fácil do que a prática civil. Vocês vão falar. E já estou acostumada, muitos vão falar, pelo amor de Deus, Ellen, eu não gosto dessa matéria, eu não gostei dessa petição, é muito difícil. Não é. O próprio nome já diz, ela é trabalhosa, mas difícil não. E vocês vão sair daqui amando a prática trabalhista. Viu? Vocês vão me falar no final. Então, vamos lá. Para iniciar, nós temos como requisitos desta petição inicial, nós utilizamos de maneira subsidiária o processo civil. No entanto, nós já temos, né, a sua própria estrutura dentro do processo do trabalho, que vem previsto lá na CLT, no seu artigo 840. O que nós temos inicialmente, né, nós estamos aí estudando o processo do trabalho junto com a prática trabalhista, então nós já vamos fazer algumas considerações com relação às peculiaridades do processo. Primeiro, ainda existe a reclamação trabalhista verbal? Sim. No entanto, nós sabemos que ela está, assim, em desuso, vamos falar, né? De uma maneira geral, na nossa região, existem casos isolados de reclamação trabalhista que podem ser feitos que são feitas, né, diretamente na vara do trabalho. No entanto, até mesmo por conta da implantação do processo eletrônico, isso acabou afastando a utilização da petição diretamente na secretaria e também a utilização aí do advogado, né? Que o advogado é que, conhecendo da lei especificamente, né, dos direitos que a pessoa tem, então é lógico que ele vai conseguir reduzir a termo melhor para o cliente, né, aquilo que realmente lhe foi sonegado, né? E da mesma forma, na defesa, ele vai o quê? Conseguir afastar, refutar as pretensões estabelecidas na petição inicial de uma maneira mais completa, não é mesmo? Por isso que, apesar de existir, né, os postulantes dentro da Justiça do Trabalho, nós temos sempre visto, né, a procura direta com relação ao advogado, porque realmente ele é a pessoa apta para ajuizar e defender os interesses da parte no processo. Então, se vocês olharem lá no artigo 840 da CLT, ele fala da petição inicial e o seu parágrafo 1º fala da petição inicial escrita e o parágrafo 2º traz a reclamação verbal.
Aqui nós vamos nos ater à reclamação escrita. E dentro dessa reclamação escrita, quando nós falamos da petição, então o primeiro aspecto que nós vamos analisar é com relação aos seus vocativos, o endereçamento, os elementos em si desse processo, né, os requisitos essenciais para o desenvolvimento da peça trabalhista. Então, nós vamos falar da competência da Justiça do Trabalho. Bom, a competência da Justiça do Trabalho é absoluta com relação às relações de emprego, né, que são regidas pela CLT. Bom, o que é CLT? Por que nós falamos CLT e não falamos em código? Por quê? Porque a CLT, ela foi a unificação de vários direitos que estavam previstos no ordenamento através de leis esparsas e que elas foram unificadas dentro de uma única lei, que na verdade nós temos aqui um decreto, né, que rege essa nossa CLT. Então, a consolidação das leis do trabalho, ela traz tanto os direitos, né, o direito material, como ela traz também o direito processual. Quando nós falamos desse direito processual estabelecido, nós temos dentro do nosso código, dentro da nossa CLT, há um artigo, claro, específico, que diz da aplicação subsidiária do processo civil, ou seja, aquilo que não estiver tratado especificamente dentro da CLT e com ela e que não seja incompatível, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Com a alteração do Código de Processo Civil no último ano, em 2015, nós tivemos inclusive um artigo no próprio Código que fala da aplicação da legislação em caráter subsidiário ao processo trabalhista, aquilo que não for incompatível. Atentem-se que nós tivemos algumas instruções normativas do próprio TST, a instrução 39 e a instrução 40 do TST, que já traz, né, trouxe de imediato quais são os artigos que são incompatíveis, que não iria se aplicar dentro do processo trabalhista. A título de exemplo, nós temos lá a questão da unificação dos prazos, que na CLT continua os 8 dias, com relação aos recursos. Nós temos com relação à contagem do prazo, que não se conta em dias úteis, mas sim em dias corridos, né? E assim várias outras características do processo trabalhista que são incompatíveis à aplicação, ainda que em caráter subsidiário, do processo civil. Outra característica que nós temos é com relação à competência, né, não só da matéria, que ela é absoluta, mas também com relação ao local do ajuizamento da ação. Nós temos como regra geral que a reclamação trabalhista será ajuizada, processada e julgada pelo juiz competente do último local da prestação de serviço do empregado, tá? De onde ele prestou o serviço. Essa é a regra geral. Lógico que para toda regra nós temos as exceções, né? Não podemos nos esquecer disso, mas vamos nos ater às regras gerais inicialmente. Então, nós já visualizamos que nós temos essa questão do endereçamento da competência, vinculação à competência material e à competência em razão da local da prestação de serviço. Além disso, nós temos que observar quem são os sujeitos dessa relação, a identificação das partes. E aqui, dentro do processo trabalhista, nós não nos referimos mais a autor e réu. Nós não utilizamos essa denominação. Nós utilizamos o quê? O autor da ação passa a ser chamado de reclamante. O réu, a parte ré desta ação, ela passa a ser chamada de reclamada, né? A parte reclamada da ação. Então,
nós já vamos nos adaptar a essas características, a essa denominação própria do processo trabalhista, certo? Com relação à causa de pedir, ao objeto em si da ação e o seu pedido, nós vamos ver que dentro da estrutura da trabalhista, nós não resumimos mais a nossa petição simplesmente em preâmbulo, onde nós trazemos a qualificação das partes, a fundamentação jurídica da ação, o nome da ação, qual nós estamos ajuizando, mas nós trazemos depois, dentro dos fatos, como o processo trabalhista, normalmente, ele traz, né, a petição inicial, a discussão de vários direitos, né, várias pretensões. Então, nós trazemos inicialmente sempre referência ao contrato de trabalho, depois nós vamos fazendo a disposição, o pedido especificamente por tópicos, certo? Então, vem lá pedido de hora extra, reflexos, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, dano moral, ou seja, sempre por tópicos. E, ao final, nós utilizamos o pedido, né, descrição específica das verbas que são pleiteadas, que está dentro do pedido, e acrescentamos aí os requerimentos finais, onde deduzimos lá especificamente provas, solicitamos a notificação da reclamada. Atenção, nós não falamos mais em citação da inicial no processo trabalhista. Nós utilizamos o termo notificação. Aliás, citação nós utilizamos apenas uma única vez dentro do processo trabalhista, que é a citação da execução para o pagamento do crédito, né, do reclamante. Até então, nós vamos utilizar sempre o termo o conhecimento da petição inicial no processo trabalhista, ele é feito através da notificação da parte e não citação. Tudo bem? Bom, então nós vamos dividir lá como elementos, né? Temos os sujeitos, o objeto, a causa de pedir. Então, os sujeitos já identificamos, reclamante e reclamado. As partes dessa relação, observado sua capacidade processual. A causa de pedir, né, que são os fundamentos jurídicos do pedido, olhem lá, acompanhem comigo. A causa de pedir pressupõe a existência de um direito material. Ah, e onde que eu vou buscar esse direito material? Ora, vocês já estudaram. Nos 2 últimos anos, vocês tiveram direito material. Tudo bem? Direito do trabalho lá dentro da CLT. Agora nós vamos colocar em prática esse direito. É a causa de pedir, os fundamentos, os fatos, né, especificamente, que você vai desenvolver para fundamentar o seu pedido. Tudo bem? E os requerimentos, né, que nós acabamos de falar agora, com relação ao direito processual, a notificação, né, produção de provas, pagamento de verbas e a sua conclusão relacionada à procedência do pedido, a condenação do principal, acrescidos de pagamento de custos, despesas processuais, juros, mora, honorários, e aqui sempre analisamos os honorários no processo do trabalho com um asterisco aí para chamar a atenção, porque, né, não existe a questão da sucumbência, não decorre simplesmente do processo, ok? Que nós vamos estudar ainda. E com relação ao valor da causa. O valor da causa na prática trabalhista, ela é essencial para determinar qual vai ser o procedimento utilizado de trâmite processual deste processo. Por quê? Nós sabemos que a regra geral, se nós utilizarmos lá o processo civil, necessariamente a causa tem que ter o seu valor. E existem os critérios específicos para chegar-se, né, a esse valor da causa. Com relação ao processo do trabalho, ele não só tem essa necessidade, né, mas também ele tem de suma importância para estabelecer, caracterizar o procedimento que será utilizado. Então, nós já temos lá, quando nós falamos de procedimentos dentro do processo trabalhista, nós temos o processo de alçada, que vai até 2 salários mínimos vigentes, o rito sumaríssimo, né, que está até 40 salários mínimos, e o procedimento comum ordinário, né, que nós falamos o rito ordinário, mais usualmente, que são para as causas com valor superior a 40 salários mínimos.
Então, por isso que nós temos essa necessidade, né, de estabelecer precisamente o valor desta ação, tudo bem? Quando nós falamos na qualificação das partes, nós temos que pensar que o reclamante, ele tem aquela necessidade da qualificação, assim como estabelecido no Código de Processo Civil, assim como nós temos dentro do processo trabalhista. Se vocês olharem lá o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele não traz expressamente esses requisitos, tá? De como se dará essa qualificação, como será a exposição dos motivos, né? Pormenorizada e nem com critérios tão incisivos como existe no processo civil. Mas nós sabemos que como advogados, né? Os senhores futuros doutores terão que observar todos esses requisitos no desenvolvimento da petição inicial de vocês, tudo bem? Então vamos lá fazer algumas observações com relação à qualificação na petição trabalhista. Além de nós utilizarmos todos aqueles critérios especificados no processo civil, no 319, no artigo 319 do processo civil, que aplicamos subsidiariamente aqui dentro do processo trabalhista, nós vamos também utilizar qualificadoras desta parte, que são peculiares do processo trabalhista. O que é, então? Vamos acompanhar lá, olhem lá. Suponhamos que vamos qualificar o nosso cliente. Aqui nós somos o advogado da parte reclamante. Tá? Como é que nós iríamos qualificá-lo? Então, suponhamos que um reclamante, a sua nacionalidade, estado civil, profissão, e aqui surgem alguns diferenciadores. Data de nascimento, o número do seu RG, o número do CPF, o número da sua CTPS. O que é CTPS? A carteira de Trabalho e Previdência Social, a sua série, o nome da mãe, o número do PIS, se tiver, e o endereço completo, juntamente com o CEP. Suponhamos que estamos aí diante de um litisconsórcio ativo, ou seja, temos vários reclamantes. Então, vamos lá, como é que eu vou qualificar? Eu vou qualificar individualmente cada um. Então, vem lá, primeiro reclamante, sua nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, portador do RG número, inscrito no CPF número da CTPS, série, nome da mãe, PIS, endereço completo e CEP. Segundo reclamante, vou lá qualificar da mesma forma. Cuidado aqui com a concordância verbal no desenvolvimento, né? Porque normalmente nós colocamos lá, qualificamos o reclamante, né? A parte autora, aqui denominada de reclamante, e vamos, se for mais de um, quando nós vamos fazer a referência ao juiz que vai receber aquela causa, nós vamos colocar sempre no plural. E na questão do passivo, né, o litisconsórcio passivo, a mesma coisa, nós vamos qualificar a parte reclamada. Bom, se a parte reclamada é pessoa física, nós utilizamos os mesmos critérios que nós utilizamos antes. Lógico que nós não vamos aí dar detalhes com relação a CTPS, porque não tem essa necessidade, ele é a parte reclamada. Tudo bem? E se for pessoa jurídica, nós vamos trazer a qualificação da pessoa jurídica. Então, suponhamos, a parte reclamada é uma empresa, pessoa jurídica. Então, nós vamos colocar como? A empresa de direito, vou colocar, né, qual é a condição desta empresa de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, número, o endereço completo e o seu CEP. Se houver um litisconsórcio passivo, vamos identificar, mas pode acontecer isso? Sim, nas reclamações trabalhistas, em que nós temos aí a terceirização de serviço, né? Então, ele entra, o reclamante vai ajuizar a ação com relação ao seu empregador e com relação à empresa no qual ele prestou o serviço, especificamente. Então, é bem comum nós utilizarmos o litisconsórcio passivo dentro do processo. E não só. Nós temos também a possibilidade do espólio,
né, ser reclamante, ser reclamado. Então, nós vamos também qualificar. O que diferencia aí na regra, característica por ser espólio, é a informação do inventariante, né, da parte que representa aquele espólio, especificamente. Nós temos ainda, dentro do processo, da nossa estrutura de petição, duas características normalmente utilizadas na petição inicial, que é com relação à existência, né, e a subsunção desse procedimento prévio às comissões de conciliação prévia. Atenção aqui, porque nós temos a suspensão da aplicação delas por uma decisão liminar concedida pelo STF através das ADINs, nas ADINs, né, 2139 e 2160. E depois nós temos o pedido de justiça gratuita, né, para a parte reclamante da ação. Observem que eu coloquei preliminares com um asterisco. Nem sempre, né, nós não precisamos trazer como uma característica de preliminar, mas eu vou trazer ela, esses dois tópicos iniciais dentro da minha petição, antes de adentrar especificamente aos fatos, às características do contrato, a causa de pedir e o pedido, ok? Bem, agora nós vamos desenvolver a nossa peça. Né? Então, para facilitar a visualização de toda essa estrutura inicial que nós já falamos agora. Lápis e papel na mão, 2 minutinhos e estamos de volta para o desenvolvimento da nossa peça. Até já!